Já deve ter reparado, né, que na sua plataforma operacional, né, tem algumas ferramentas, umas estratégias que são mais objetivas, mais fáceis de serem aprendidas ou replicadas, e tem algumas ferramentas ali, né, ou algumas estratégias que são mais subjetivas ou mais difíceis de serem aprendidas e replicadas. Tá? Eu gravei esse vídeo aqui justamente por isso. Ele vai ser muito útil para quem está no começo, né, no operacional, independente da técnica, ou para quem, né, já tem um tempo de mercado, mas está no começo num operacional, né, mais baseado em análise de fluxo de ordens ou qualquer outra coisa um pouco mais complexa que envolva microestrutura e por aí vai. Tá? Se você tem interesse nesse assunto de entender o que é mais objetivo, o que é mais subjetivo e os prós e os contras dessas ferramentas, fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, esse canal fala de trade, fala de investimentos. Esse vídeo aqui é puramente trade, tá? E gravei esse vídeo aqui, meio um pouquinho diferentão, né? Para falar um pouco sobre ferramentas objetivas e ferramentas subjetivas, que nada mais é, na minha cabeça, na verdade, vamos dizer, não sei se está certo ou está errado isso, tá? Mas assim, eu acredito, tá, que existe uma escala, e não sei se ela é perfeitinha, mas existe uma escala em que você tem estratégias que podem ser ranqueadas com o máximo de objetividade. Tá? E você vai subindo essa escala, né? E estratégias que têm o mínimo de objetividade ou o máximo de subjetividade, que depende de você né, avaliar ou interferir. Né? Aquilo é mais difícil de ser aprendido, replicado e por aí vai. Tá? Vamos lá. O que está para mim, né, nessa escala, na minha opinião, né, o que é o top em termos de primeiro, né, na primeira colocação em termos de objetividade, em termos de ser fácil, replicável e por aí vai. Aquele em que o mercado te gospe claramente, esse que é o ponto. O mercado te gospe claramente, você olha para aquilo e aquela ferramenta te gospe claramente, olha, compra aqui, vende ali, faz isso, faz aquilo, ou seja, sem você ter que avaliar, pensar ou fazer uma análise subjetiva. Tá? O ápice da objetividade para mim seria hoje, tá? Porque, sei lá, se eu gravasse esse vídeo 1 ano atrás, talvez eu não falasse isso porque não tinha, né, desse jeito aqui no Brasil. Mas você pegar, replicar uma estratégia de alguém através de um copy trade, no caso da Analogic, ou tem vários outros aí com outros nomes. No mercado de Forex já é até um pouco mais antigo isso, mas é um mercado que eu não acompanho. Então, isso para mim é o auge do que seria, vamos dizer, objetivo. Ah, André, mas eu não enxergo a hora de comprar ou de vender. É verdade, tá? Mas assim, é o auge de você não ter que pensar. Você vai lá e, putz, o mercado, a ferramenta não só, né, vai te dar sinal de compra ou de venda, como ela vai fazer para você. Agora, eu não vou nem te responder se isso é bom ou ruim, né? Acho que você já deve saber minha opinião e também você pode olhar lá, entrar lá no copy trade lá e olhar os resultados, né, por qualquer ângulo que você... Assim, não sou eu que estou dizendo, você vai lá e olha, né, e ali já tem um filtro, hein, né? Então, assim, a opinião está lá, tá? Eu não sei dizer o que seria o segundo degrau, assim, né, em termos de objetividade, mas você clica com o botão direito e olha indicadores dentro do teu Profit Chart. Você pode contar ali que deve ter quase uma centena de indicadores. Tá? Eu vou elencar dois aqui. Você pega cruzamento de médias móveis ou MACD, por exemplo, que não deixa de ser também, né, uma variação, né, de cruzamento de médias móveis também. Tá? Isso é muito objetivo. Tá? Por mais que você tenha dificuldade de saber qual que é a média, ou de escolher qual média você vai usar e qual o tempo gráfico, uma vez que você faz um estudo, ou alguém faz um estudo, e você escolhe a de 3 com a de 8, ou a de 8 com a 21, e por aí vai, né? Putz, é aquilo. Né? Eu não estou dizendo se isso funciona ou não, tá? Estou dizendo que o grau de objetividade da estratégia, o grau de facilidade com que você aprende ou ensinaria isso para alguém. Tá? Putz, se o cara te falou, olha, põe a de 21 com a de 8 no intervalo de 15 minutos ou de 5 minutos, que seja, é inquestionável. Você bate o olho, você vê né, uma linha cruzando com a outra e acabou, cara. Né? Assim, é inquestionável, cruzou. Você vai lá e compra ou vende, por aí vai. Tá? É muito objetivo isso. Acho que ele perde um pouquinho pro do robô, porque você não põe nem a mão ali, né, no caso do robô, né? E você tem esse, vamos dizer, na minha opinião, esse segundo grau de estratégias e por aí vai. E acho que você tem uma escala com várias outras que eu nem saberia elencar, não conheço todos os operacionais assim, né, seria muita pretensão minha, mas tem vários outros, acho que tá em algum desses momentos aí, tá, operacional de rompimento, tá, operacional de price action e por aí vai, e você vai subindo na escala, que talvez ele nem saiba qual que é o extremo disso, tá, dessa escala de subjetividade, tá, vai ficando cada vez mais subjetivo o trade e cada vez menos objetivo.
Tá? E a análise de fluxo, ela indiscutivelmente ela está num ponto mais alto dessa escala. Por quê? Pega, por exemplo, ali uma das que era, vamos dizer, até um tempo atrás, a única ferramenta que se tinha para olhar fluxo de ordens era basicamente book de ofertas. Se tinha algumas variações ali, agrupado ou não, filtrado ou não, mas assim, book de ofertas e as formas de manipular a informação, e times and trades também, com N formas de manipular a informação ali, né? Ou ordem a ordem, ou por ordem original, com filtro, sem filtro e por aí vai. Mas esse ferramental, tá? O mínimo do mínimo do mínimo ali. Cara, se você olhar para aquilo, ele não te revolta, ele não te gospe. Ó, compra aqui, vende aqui. Nada, ele não te gospe. E essa é uma baita uma dificuldade para quem vai aprender. Porque você pega, por exemplo, uma média móvel. Por mais que você não saiba qual média, o cara que não viu nada de mercado, nunca viu nada de mercado, você vai e fala para ele, olha isso aqui, ó, você tem tempo gráfico, você tem isso, aquilo. Cara, experimenta esse negócio aqui, ó, quando a média de 8 cruza de 20. Cara, o cara nunca viu mercado. Ele tem uma sensação de evolução quando ele aprende isso, mas monstruosa. Ele fala, putz, grilo. E se ele descobre isso ainda com uma ferramenta de backtest, em que você valida o passado e por aí vai, o cara fala, nossa, achei a mina de ouro, né? Era o que me faltava, né? Agora eu descobri. Então ele vai lá e descobre um ferramental e uma forma de otimizar isso, de ficar manipulando aqueles dados. A sensação de evolução dele no começo é absurda, o grau de objetividade é alto, só que a eficácia, assim, não precisa nem falar aqui, você mesmo sabe como deve ser, né, esse tipo de operacional. E você tem uma outra, né, não vou dizer que uma outra vertente, não vou dizer que só o fluxo de ordens, mas tem N outras formas de se manipular mercado de maneira quantitativa, estatística, ou até fundamentalista, né, por fundamento, ou por valor relativo. Cara, você tem N outras formas de abordar mercado. A abordagem por fluxo, por microestrutura é uma delas. E que, pô, por mais que você olhe, né, beleza, por qual ferramenta eu olho para poder operar por fluxo de ordens? Olha, o principal seria book e times and trades. Cara, mas aqui não fala que horas que é para comprar ou para vender. Qual é a principal ferramenta para se fazer uma operação de valor relativo, né, que é uma classe de ativos geralmente contra a outra. Geralmente dólar contra pré, bolsa aqui contra bolsa lá fora, bolsa aqui contra emergente, e uma série de outros fatores. Tá? Você vai ter que fazer algum cálculo econométrico, tá, em cima daquilo. Tá? Não é dentro do Profit Chart, né? Você pode fazer até no Excel, mas tem gente que usa Python, tem gente que usa R, tem gente que usa eViews, né? Software estatístico para manipular dados estatísticos. E, cara, você vai calcular algumas coisas ali, vai calcular alguns desvios em relação a alguma média que você vai estabelecer ali, né? E você vai operar esses desvios. Ou seja, a ferramenta, por si só, ela não te gospe, olha, faz isso, faz aquilo. O que eu quero resumir aqui? Você tem que pré-conceber muita coisa, muitos conceitos para usar uma ferramenta e através daquela ferramenta enxergar uma possibilidade operacional. Cara, e o caminho vira aparentemente muito mais difícil, mas muito mais difícil. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui dentro do meu operacional atual, tá? De índice aqui. Tá? Vindo para o vídeo aqui, a gente está numa tela que eu desenvolvi num plugin para Nelogica, né, de desenvolvimento de identificação de algoritmo. Tá? E aqui, assim, basicamente está dividido por minuto. A linha verde, né, a barra verde, quantos lotes os players através do Morgan, por exemplo, estão comprando por minuto, e o vermelho é quantos lotes eles estão vendendo por minuto. Tá? E essa linha branca aqui é preço. Tá? Essa linha branca é preço. Essa informação aqui, por si só, você não consegue identificar se tem um algoritmo lá dentro do Morgan, se é um player ou mais de um player. Você não, né? Mas assim, e ela não consegue, ela não te fala, muito menos a hora de comprar ou de vender. Tá? Basicamente, o que você tem que olhar, né, o que você tem que conhecer para fazer esse tipo de operacional, que eu vou chamar aqui de front running, tá? Assim, basicamente duas coisas. A hora que ele liga, tá? Aqui no começo, 9h17 da manhã, tá? Mas é óbvio, não é só ficar verdinho aqui. Você tem que ter ali uma taxa de participação, você tem que ter ali um mínimo de pré-condições para poder ter uma noção de que, putz, aquilo é um algoritmo e aquilo vai se repetir nos próximos minutos, senão é chutômetro, senão é adivinhar. Tá? E especialmente, além de ligar, quando ele desliga. Aconteceu isso aqui, perto da 12h07, quando ele desligou a compra. Não estou nem falando da operação de venda, tá? Que ele começa a vender. Estou falando quando ele desliga a compra. Ele vem comprando, passa um tempão ligado, e aí ele desliga a compra. Tá? E depois ele
voltou a desligar, religou a compra, né? Basicamente meio-dia 29 aqui mais ou menos, quase que no mesmo nível de preço, e aí ele vai lá e desliga de novo esse algoritmo aqui perto da 1h42 mais ou menos, a ausência de barra verde lá. Ou seja, né, o indicador, né, na verdade a tela, né, ela não te gospe isso. Tá? Você tem que saber ler que existe, olha, aqui institucional, alguns tipos de cliente institucional executam através de algoritmos low frequency. Esse algoritmo pega uma ordem gigante, fatia essa ordem, né, em ordens menores, tá? E executa através de algoritmos meio que mais ou menos pré-moldados. 5 algoritmos diferentes pré-moldados. Você tem que entender isso para poder falar, putz, isso aqui parece esse tipo de algoritmo. Por quê? Porque senão você não consegue construir lógica operacional de falar, olha, a probabilidade de ele continuar executando no próximo minuto, no próximo é alta. Senão, sem conhecer isso, que a tela não te mostra, né? A tela não te fala, olha, isso aqui é um algoritmo, ele está comprando assim, compra junto com ele, até tanto. Não te fala isso. Por mais perfeita que seja, né, o que eu tente transformar essa ferramenta, ela não vai te dar esse grau de informação. Você tem que pré-conceber algumas coisas, tá? Que é muito mais, vamos dizer, é um grau de informação muito maior do que você tem que pré-saber do que quando você vai operar um rompimento de média móvel, por exemplo. Você não precisa, em teoria, saber muita coisa. Você vai lá, desde que você calibrou e otimizou aquilo, cara, cruzou, compra, cruzou, vende, em teoria, tá? Vamos lá, outra coisa. Distorção do preço justo. Nem tá na Neurológica, nem tem. Eu calculo numa planilha de Excel, tá? E eu tenho ali uma função de sensibilidade, que apesar de às vezes nem olhar isso em real time, eu tenho uma função de impulso-resposta entre as variáveis explicativas que eu uso para poder prever o preço justo no câmbio e falo, olha, dado que está acontecendo isso daqui com essas variáveis, cara, o índice era para estar tanto, tá? Só que o índice, esse é o justo, o índice está 800 pontos acima do justo, 700, 600. Eu que escolho essa banda para falar que ele está caro ou barato. E exagerou. Então, se ele está caro, vou buscar uma venda. Se ele está barato, vou buscar uma compra. O modelo não faz para mim automático. Fala, olha, ele está caríssimo, 800 pontos distantes do justo é a banda de exagero. Eu tenho que saber disso, né? Acreditar nisso, acreditar na convergência, né? Por que converge, né? Eu tenho que acreditar, pré-conceber isso, para quando eu enxergar, eu falo, olha, historicamente, ou nas últimas semanas, últimos dias, a distorção tem dado 700 e não 800 pontos. Então com 700 eu vou considerar exagero. Só que na hora de vender ali no exagero, ou de comprar, se ele tiver exagero para baixo, eu vou me perguntar, quem está causando o exagero? Tem algum algoritmo ligado? No caso, o mercado está subindo, o preço justo está aqui embaixo, 700 pontos para baixo. Tem um algoritmo de compra ligado? Cara, se tem, eu não vou vender. Enquanto o cara estiver ligado, eu não vou vender. Eu vou esperar esse cara desligar ou entrar um algoritmo na contraparte, aí tudo bem. Tá? As ferramentas, elas não respondem de forma objetiva na maior parte do meu operacional hoje. Quase que nada, né? Muito pouco. Tá? Um operacional bobo ali, eu chamo de operacional bobo porque tem algumas estratégias de scalping, que algumas bestinhas, vamos dizer, que funcionavam há 10, 12 anos atrás, sei lá o quê, e que ainda funcionam hoje no índice. Um operacional de score, desde que você saiba filtrar os lotes do book, né, a composição de lotes do book e tamanho, é um operacional bem bobo. Só que é isso, o book não te fala, olha, é aqui, ó, porque não tem um cruzamento ali da média, não sei o que, é aqui e agora. Você tem que ter um grau de descrição ali para poder saber avaliar a composição da fila, né, a densidade da fila, a profundidade da fila, o quanto o mercado já gastou de lote para chegar naquele nível de preço. Você tem que ter uma noção pré-concebida do porquê que você está fazendo aquilo e por aí vai. Tá? Assim, eu quis trazer, né, esses elementos aqui para isso, né, porque muita gente tem dificuldade, falando, André, putz, não entendo nada do fluxo. O cara tenta olhar, né, para um Times and Trades, ou até para essa ferramenta de análise do player, ou para a evolução do saldo dos plays na corretora, e quer que a ferramenta dê uma resposta, falar, putz, é aqui a compra, é aqui a venda. Cara, e esse operacional não vai tirar isso. Ele não vai te dar esse grau de objetividade. Não adianta. Né? O segredo de aprender isso, muita gente pergunta, como é que eu aprendo isso? Cara, é microestrutura de mercado. Quem são os players? Por que operam? Como é que executam ordens? E como é que essas ordens impactam o preço? Essa é a base. Sem isso não adianta. Aí você vai ficar naquele operacional raso de,
a absorção, exaustão, ou combinar absorção e exaustão com nível de preço e achar que você está operando num grau de profundidade. Claro, acho que melhora um pouco em relação a outras técnicas, né? Mas sim, dá para ir muito mais do que isso. E não é porque eu quero ir muito mais do que isso, que eu quero confundir ou eu quero dificultar. Eu adoraria que fosse mais fácil. Eu adoraria ter que ter parado o meu operacional lá 20 anos atrás, que eu não aprendi em cruzamento de média. Eu adoraria não ter que ter gasto horas queimando a cabeça, perdendo dinheiro, estudando, né? Para achar alguma coisa que, pô, fizesse sentido e que me entregasse dinheiro, né? E com minimização de risco. Adoraria. O problema é que na prática, cara, é isso. Aquela estatística de que 97%, 98% do varejo perde, ela é real. Só que a grande parte, não sei estimar, mas a grande parte do varejo opera com ferramentas objetivas. Não é só psicológico que atrapalha. Não é só. O psicológico ele atrapalha, até podia virar tema de um vídeo isso para mim, né? Quando você preenche os pré-requisitos técnicos, e acho que aí cada um dá para dizer isso, né? Acho que quando você tem um mínimo de habilidade técnica, de conhecimento de mercado, aí o emocional passa a ser o principal driver. Antes ele não é. Então não adianta você trabalhar o emocional com um cara que está correndo atrás do rabo em termos de causa e efeito, está olhando variáveis erradas e por aí vai. Tá? Vamos lá, fiz um adendo aqui. Agora, voltando aqui para o vídeo, né? André, então quer dizer que essa linha, né, de objetividade, né, essas estratégias, até o robozinho, né, pronto, que é o primeiro, e pô, você nem falou, mas qual que seria a última, né, em termos de subjetividade, mas você deu alguns exemplos no meio do caminho. Subir nessa escala é necessariamente evoluir como trader? Cara, isso é difícil de responder. Por quê? Porque se você opera manualmente, vai operar na mão, eu diria que sim. Subir nessa escala de objetividade é um caminho natural de evolução. É uma evolução para respostas que você busca, para falta de confiança, para falta de achar oportunidades, para falta de construção de lógica, que é você... Lógica é, putz, por que eu estou comprando aqui? Cara, não pode ser porque rompeu uma linha ou porque vendeu uma linha. Por quê? Quando você começa a ter graus de questionamento em que aquela ferramenta objetiva não te dá a resposta que você precisa, de novo, você não vai saber se vai subir ou vai cair. Mas por quê? Qual é o racional? Se eu tivesse que explicar, por exemplo, para um familiar teu, para tua mulher, ou para o teu pai, ou para o teu sócio, que seja, ou tivesse que vender esse projeto de trading, né? Ele fala, tá bom, mas por que eu deveria pôr o meu dinheiro ali? É muito fugaz, na maior parte das vezes. Então, quando você tem essa necessidade de ter mais convicção no que você está fazendo, você vai subir nessa escala de subjetividade que eu estou falando. A exceção seria se você tem ou almeja ir para um trade mais quant, ou mais automatizado. Aí isso é um pouco diferente. Tá? Eu não acho que subir na escala não é uma evolução, não é isso que eu estou dizendo, mas eu acho que para você ir para um operacional quant, você já tem que partir de uma base de conhecimento, né, diferenciado. Tá? Mas aí tem um vídeo que eu vou deixar indicado aqui embaixo, que é melhor operar na mão ou melhor através de robô. Tá? No maisinho aqui da descrição vai ter o link para esse vídeo, que aí lá eu discuto esse tema, dos prós e dos contras e por aí vai, para não ficar criando um loop infinito nesse vídeo aqui. Tá? E tem outro vídeo também recomendado, que é por que você parou de evoluir como trader, que explica um pouco também, entra um pouco mais no assunto de por que essas estratégias mais objetivas, né, elas não são tão boas assim, tá? Um pouco, não é tudo, mas explica um pouco lá, tá? Então é isso, fiz um vídeo aqui, sei que ele não sana toda a resposta, tá? Mas dá alguns caminhos em termos de microestrutura, para assim, a resposta é conhecimento fora do mercado, para conseguir entender o que algumas telas que estão lá, que aparentemente não te dão sinal nenhum, que é o que a gente quer, ó, compra, vende, tal. A gente sempre está tentando terceirizar a responsabilidade, né? Acho que faltou dizer esse negócio, né? Que todo mundo que opera na mão, ou grande parte, né, e vai subindo na escala, né, de subjetividade, tem o desejo de voltar para o começo, né? De, puta, que saco ter que ficar decidindo toda hora aqui, puta, como era melhor automatizar o que eu faço? Então a gente tem um desejo intrínseco de voltar ali pro robozinho, copy trade, entendeu? Quando a gente vai subindo nessa escala de subjetividade. Mas o conhecimento que você ganhou no meio do caminho, isso que é importante. O conhecimento que você ganhou subindo e adquirindo subjetividade, desde que estudando de fato o mercado, estudando microestrutura, vamos dizer assim, você ganhou tanto conhecimento que quando você volta para tentar pensar em ser objetivo, volta para esse começo da escala, você volta num outro patamar de pergunta. E que se você tem um outro patamar de pergunta, o mercado te dá um outro patamar de resposta. E isso muda tudo. Tá?
Tá? Eu sei que é um pouco abstrato para alguns, o tempo não resolve o teu problema sozinho, você tem que estar andando na direção certa para o teu esforço, para o tempo te trazer algum resultado. Tá? Quis fazer isso para tentar acalmar o coração de alguns outros vão ficar bravos, que não queriam ouvir isso, mas assim, é isso. Tá? A evolução da maior parte das pessoas passa, infelizmente, quem vai operar na mão, por essa escalada de subjetividade, que é um processo inerentemente doloroso, cheio de dúvidas e por aí vai. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, você curte esse vídeo, porque o YouTube entende que ele é bom e mostra para pessoas também que se interessam pelo tema. E sério, se inscreve nesse canal se você não está inscrito ainda, porque você não perde nenhum conteúdo quando for publicado. E a única coisa que eu te peço de verdade, cara, é comenta aqui embaixo. O que você achou, se você concorda, se não concorda, em que grau que você acha que você tá dessa escala de objetividade do trade, tá? Quero muito ver tua resposta aqui. Abraço, até o próximo vídeo.